Olá pessoal, vamos falar hoje como se produz as imagens. Como você sabe, a clínica Intra é uma clínica de imagem. Tem densitometria, tem ecografia, raio-x, tomografia, ressonância. Como se produz a imagem? Existe uma coisa que é o raio-x. O raio-x se produz um raio que passa no corpo do paciente e uma chapa atrás, um ecrã, captura isso. E aí, pela densidade do corpo, o raio passa mais fácil ou passa mais difícil. Produz uma imagem. Então, o raio-x é uma imagem estática. Pega-se um raio-x de pulmão, o melhor exemplo. Vai lá, pá, faz um raio-x e tu tem uma imagem estática daquele momento. Se está tudo limpo, se tem uma área que pode ser um tumor, se tem um derrame, alguma coisa, tudo vai marcar ali. São densidades diferentes. Isso é imagem produzida pelo raio-x. A densitometria, para ver a quantidade de cálcio nos ossos, é produzida a imagem também através de um raio-x. Se faz um raio-x e, dependendo da intensidade de raio que passa no osso, na coluna lombar e no colo do fêmur, a gente consegue quantificar se tem muito cálcio ou tem pouco cálcio. Se tem muito cálcio, que ótimo, sinal de que o osso está bem firme e íntegro. Se tem pouco cálcio, bom, aí o osso está fraco. Aí tem osteopenia e osteoporose. Então, essa imagem na densitometria também é produzida pelo raio-x. Na tomografia, é o seguinte, a gente já consegue ter uma imagem de 3 dimensões. Por exemplo, o raio-x é uma coisa estática. Tira toda aquela quantidade de raio que se emite contra o corpo e capta ele no outro lado e vê quanto passou e como produziu a imagem. Densitometria, a mesma coisa. Na tomografia, também é emitido um raio-x. Só que a gente consegue fazer cortes daí. A gente consegue fazer cortes no corpo. Assim, para vocês entenderem, é como pegar, imagina o pulmão. Vamos falar do pulmão que é mais fácil vocês entenderem. Um salamito. O que tem a ver o salamito com o pulmão? Não. É que a gente faz o seguinte, no salamito, quando vai se comer ele, se fazem cortes de 1 centímetro no salamito, vai fatiando ele. Se tu pegar todas as fatias, juntar depois, tu vai ter o salamito. Pois no pulmão ocorre a mesma coisa, se fazem cortes fatiados do raio-x. E que existe um processador dentro dele que pega essas fatias do pulmão e junta ele. Então, como a gente não pode cortar o pulmão, a gente corta ele com raio-x. E esse fatiamento se consegue daí fazer o volume do pulmão. E se consegue ter a imagem em 3D. Certo? Se faz os cortes e o processador monta a imagem. Essa montagem de imagem nos dá a ideia volumétrica, o volume 3D. Para quem entende matemática, vai entender que é o X, o Y e o Z, que é nas 3 dimensões. Não é só X, Y, comprimento, largura. Tem mais uma, que é o Z, que faz a 3ª dimensão disso. Então vocês veem que a densitometria, o raio-x e a tomografia, tudo saiu do raio-x. Agora vamos falar sobre ecografia. Ecografia não tem nada a ver com raio-x. Não tem raio, não é emitido raio. A ecografia se emite um feixe de ultrassom. Por isso é que às vezes se diz ultrassonografia, ecografia, isso é a mesma coisa. A ultrassonografia, a gente emite um som de baixíssima frequência. Esse som penetra nos tecidos e ele
penetrando nos tecidos, os tecidos vão responder de forma diferente. Da onde surgiu o ultrassom? Vou explicar para vocês. Vocês já viram filmes assim, que aparece uma sonda rodando assim, um submarino, e ele sabe que tem um submarino ali na frente. Como é que ele sabe que tem um submarino a 2, 3 quilômetros? Porque ele emite um ultrassom, e esse ultrassom varre toda essa área. Se ele encontrar um objeto metálico na frente, ele bate e volta. E aí forma um ponto na imagem. Esse ponto, olha, ali tem uma coisa extremamente dura, que o som bateu e não passou adiante. Então tem um inimigo lá, um submarino lá. Então, desse princípio, surgiu o ultrassom no corpo. Então vocês imaginam, aquilo que a gente pega na mão para fazer a ecografia, nada mais é do que um cristal que emite uma frequência muito baixa, um ultrassom. Essa frequência entra no corpo, a gente encosta no corpo, bota um gelzinho para fazer contato, encosta no corpo e esse corpo absorve ou deixa passar o ultrassom. Fazendo isso, a gente captura a imagem. Inclusive, essa imagem também se consegue fazer em 3D, porque a gente mexe com a mão. Eu vou procurando o sexo fetal, eu não vou procurar o sexo fetal no tórax do nenê. Eu sei que o sexo vai estar lá no meio das pernas do nenê. Então se põe o transdutor de forma que o feixe sonoro vai passar exatamente na área do sexo fetal. Aí nós vamos ver se vai fazer uma imagem de um saco escrotal e um pênis, ou vai fazer 2 lábios por rachadinho no meio. Então essa é a função, é isso que se faz, a grosso modo dito assim. Então vocês veem que o ultrassom, ele também produz uma imagem, ele emite a imagem, o som, e o próprio cristal que emitiu captura o que voltou ou o que não voltou, e aí bota no processador dentro do ecógrafo e o processador faz a imagem. Só que aí a gente tem até mais do que uma imagem. Vocês podem fazer o seguinte, quando ele produz a imagem, vocês veem que a gente acrescentou também, pelo movimento da mão com o transdutor, a gente consegue fatiar também. Se lembra que eu falei do salamito lá, no tórax, a gente fatia e depois o processador junta as fatias e monta a imagem volumétrica. Só que o ecógrafo tem mais uma dimensão junto, que eu consigo capturar o movimento até do coração. Eu vejo que uma imagem se mexe dentro lá. Opa, tá ali o coração. A única coisa que se mexe dentro do corpo do nenê seria o coração fetal. Então, ó, ali está o coraçãozinho, o nenê está vivo, está tudo certinho. A gente consegue fazer esse volume também e consegue colocar o tempo, a velocidade, a outra dimensão junto. Então, a ecografia não tem nada a ver com o raio-x, por isso que pode ser feita durante a gestação. Bom, e na ressonância? Na ressonância é diferente completamente. Não é nem raio-x, nem é ultrassom. Todos nós, todos os corpos, vivos e não vivos, têm uma ressonância, eles têm um magnetismo. E o que esse aparelho faz? Ele captura o magnetismo que os órgãos, que os objetos apresentam para ele. E esse processador processa essa imagem e faz uma imagem do que ele capturou. Então, se colocar um crânio, a ressonância é muito boa para crânio, para joelho, vai lá e faz um exame de ressonância, a gente captura a ressonância que esse corpo, que é o joelho, ou o crânio, ou outros órgãos, emite de volta. Essa ressonância ele captura. Aí vocês entendem por que tem que ser dentro de uma sala completamente fechada, com aço em volta e silício, que a gente chama uma gaiola, para não ter nada de fora que entre, para que o aparelho só capture a ressonância, o magnetismo do corpo que vai fazer o exame. Não pode ter metal dentro, não pode ter nada dentro. Então a pessoa tem que estar
só o corpo dela dentro de uma gaiola. Essa gaiola é extremamente importante, senão a imagem vai ficar péssima. Passa um caminhão na rua que emite o magnetismo, aí tu não vê nada, porque todo aquele magnetismo contaminou o magnetismo do corpo que a gente quer examinar. Então vocês veem que é uma situação completamente diferente e especial para fazer o exame de ressonância. Vocês não imaginam o que a gente faz para que esse magneto do aparelho de ressonância não sofra interferência nenhuma externa fora daquela sala que é uma gaiola. É totalmente fechada com aço, com silício. E essa gaiola para que nada entre ali dentro. E não entrando nada ali dentro, a imagem vai ficar excelente. E aí a gente consegue fazer um exame de excelente qualidade. Até semana que vem no nosso novo programa.